escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos os irmãos e amigos e ouvintes com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desejando a todos um bom domingo na presença do Senhor, cheio de felicidades, harmonia em seu lar, e que a paz do Senhor Jesus realmente possa reinar em sua vida. Salmo de número 37, versículo 1 ao versículo 7. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem te detenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Que o nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Desde já quero agradecer a Deus e parabenizar aos nossos irmãos que aniversariarão nessa semana. O pequeno Cauã Antunes, Deus abençoe, meu querido, em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Alzira, Deus abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa continuar dando graça e paz a todos vocês. A nossa irmã Soninha, também pelo seu aniversário de casamento, pedimos que Deus esteja tratando com ela e abençoando seu esposo em todos esse processo de divórcio, que Deus faça cumprir a vontade dele na sua vida, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe ricamente. Ó Deus, somos gratos ao Senhor por esse maravilhoso dia. Somos gratos ao Senhor porque depois de uma semana de trabalho secular, o Senhor nos agrupa em famílias em torno, ó Deus, da Tua Palavra, mesmo separados, ó Deus, em isolamento social, mas o Senhor tem nos edificado. Nesses dias, nessas manhãs de domingo, continua nos abençoando, dando-nos a Tua paz, dispersando sobre nós os Teus cuidados, abençoando ricamente os Teus filhos que aniversariarão esta manhã, que o Senhor possa dar a bênção, ó Deus, a cada um dos Teus filhos, trazendo solução a todas as necessidades que necessitam. Dá-nos, ó Pai, a Tua companhia nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Te ver.
paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia. E nós hoje vamos estar lendo um capítulo que todo mundo conhece, né? É Malaquias, capítulo 3, versículo hoje do 7 ao versículo 12. Tá? Vamos todos ler juntos neste dia? Vamos ouvir mais um pouquinho a palavra do Senhor que fala sobre os dízimos. Diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que havemos de roubar? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não há no vosso consumo do fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Irmãos, como falamos de janela dos céus abertas, muitas vezes a primeira coisa que a gente entende é bênçãos materiais. Os irmãos não estão errados, porque Deus ele abençoa sim, mas também fala não só bênçãos materiais, como também o principal, que é bênçãos espirituais. Quando falamos de janela aberta, são bênçãos sem medida, uma bênçãos do Senhor. Quanto de nós temos bênçãos que podemos contar? Quanto no mais difícil momento nós passamos, Deus está ali conosco e não nos desampara? Isso são bênçãos espirituais também, quando guardamos nós, como vamos trabalhar, ao levantar, ao respirar, o fôlego, a saúde. Deus ele tem nos dado a bênção material, bênção neste mundo e a bênção celestiais e espirituais. Mas irmãos, lembrando também que quando fala do devorador, o Senhor ele impede a ação do devorador para aqueles que são dizimistas e ofertantes. Serão esses frutíferos, diz o Senhor. Que bênçãos, hein? Que bênçãos, irmãos, como somos fiéis ao Senhor. Mas lembrando, nós não vamos dar para receber, e sim nós vamos devolver aquilo que é do Senhor para a igreja, para as coisas do trabalho, da obra do Senhor. Isso que é importante. E a oferta, como eu disse, e como sempre vou dizer, é aquilo que vem do coração. Aquilo que está no coração, seja qualquer valor que Deus colocar no seu coração, é onde nós vamos ofertar para a casa do Senhor. Irmãos, e para aqueles que ainda não praticam desta disciplina bíblica cristã, hoje eu peço que seja fiel na casa do Senhor. Isso é um motivo de alegria. Irmãos, pensam, quando estamos com a nossa vida espiritual bem, nós devolvemos aquilo com alegria. Sejamos generosos com Deus, porque Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos abençoado, tem cuidado, que sejamos ofertantes. Mais uma vez, aquele que não é ofertante, na casa do Senhor, que hoje
você venha viver uma vida generosa, abundante no Senhor. Hoje é essa palavra que eu quero trazer para os nossos irmãos. Que Deus continue abençoando poderosamente aqueles dizimistas e aqueles que ainda não entenderam que sejam dizimistas. Que Deus, Ele conhece o nosso coração. Amém? Senhor, mais uma vez, ó Pai, aqui estamos lendo a Tua palavra, foi lida. Que o Senhor, ó Pai, venha a cada coração neste dia, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos incomoda, para podermos, ó Pai, ser fiéis ao Senhor nos dízimos e nas nossas ofertas, ó Pai. Assim pedimos ao Senhor, continue, ó Pai, com o Teu povo, abençoando, cuidando de todos nós, ó Pai. Essa oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Sempre mais
Irmãos, nesta manhã eu quero fazer uso da palavra de Deus para tratar de um assunto que trouxe medo aos nossos fazendeiros aí de divisa da Argentina, quando estava sob ameaça da presença de gafanhotos em territórios brasileiros, e que a vinda desses insetos iriam trazer muitos prejuízos àqueles fazendeiros, àqueles agricultores. E quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Nós estaremos fazendo uso dos dois capítulos, 13 e 14, para trazer a semelhança de quem são os gafanhotos em nossas vidas. O que eles produzem em nossas vidas e quais são os meios que teremos de usar para vencê-los. Eu quero fazer a leitura do texto, versículo 1 de Números 13, e o versículo 25 ao versículo 33, e pedir aos irmãos que permaneçam suas Bíblias abertas, pois estaremos usando também do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, no Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Que o nosso Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa aplicar aos nossos corações nesta manhã. Pai, nós declaramos mais uma vez a nossa dependência do Teu Espírito Santo para entender melhor a Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a Tua graça e abençoa-nos. Venha ao nosso encontro, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, assim como nós vimos o medo, a ansiedade dos fazendeiros, dos agricultores, ali dos vizinhos da Argentina, quando tomaram conhecimento desses pequenos insetos, porém milhares de milhares caminhando, e quando eles caminham, quando eles batem uma lavoura, realmente devoram tudo que está à frente. Isso causou muito medo, muito susto, muita ansiedade à vida daqueles fazendeiros, daqueles agricultores, ali, especialmente ali na divisa da Argentina.
E a semelhança desses agricultores, é lamentável constatar como tantos cristãos vivem dominados pelo complexo da inferioridade. Aqueles fazendeiros se sentiam impotentes diante desses pequenos insetos. Eles sentiam-se esmagados pela postura, pela a fama daquilo que o gafanhoto pode trazer, da destruição que eles trazem às lavouras. Também há muitos cristãos que se encontram esmagados pela baixa estima, com a autoimagem achatada por causa disso, não produzem mais qualquer fruto no reino de Deus. Há muitas pessoas que vivem amargando e curtindo um profundo sentimento de auto-repúdio desvalador. Há muitos que olham para dentro de si mesmo e enxergam-se com lentes embaçadas e olhos míopes, nutrindo conceitos distorcidos, e assim tornam-se pessoas amargas que não sentem a vida avançar e progredir, assim como os espias que olharam para dentro deles, disseram que olharam com seus próprios olhos e eram tidos como gafanhotos. Sim, queridos, mas quem eram esses espias? Qual era a biografia desses homens? Homens que eram príncipes, nobres, homens de valor, homens que foram escolhidos criteriosamente por serem fortes, por serem inteligentes, por serem líderes, representantes ilustres de suas tribos. O versículo 3 vai trazer esta verdade, 2 e 3. Moisés os enviou para conhecerem a terra prometida e depois, com relatos vivos, incentivarem o povo a lutar com bravura na conquista. Esses homens foram e passaram lá 40 dias, ficaram deslumbrados com a exuberância da terra. Quando pegaram e até trouxeram as frutas, o fruto desta terra, trouxeram dizendo que a terra era uma terra fértil, boa, que manava leite e mel, era tudo quanto Deus havia falado. Eles voltaram da jornada com frutos excelentes da terra e mostraram ao povo. Versículo 27, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas disseram a Moisés também que devorava seus habitantes. Disseram que não conseguiriam entrar nela. Pelo contrário, morreriam no deserto, comendo pó, pois lá havia gigantes ameaçadores e imbatíveis, e aos olhos deles eram como próprios gafanhotos. Eles tinham duas atitudes: prosseguir e voltar também e morrer no deserto. Queridos, como eles se sentiam diante dessa biografia que nós trouxemos? Eles eram príncipes, mas se sentiram diminuídos diante dos gigantes. Eles eram nobres, mas se sentiram desprezíveis. Eles eram valorosos, mas sentiram-se como pequenos gafanhotos. E foram tomados por um sentimento doentio de autodesvalorização e, consequentemente, de impotência, que nós queremos chamar nesta manhã sobre a síndrome
do gafanhoto. É isso que eles sentiram aqui quando encerram os seus relatórios. Versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Mas, queridos, o pior em tudo isso foi que eles conseguiram contaminar todo o povo. Eles absorveram, olharam, tiveram essa baixa estima, sentiam-se desvalorizados, e agora eles conseguem contaminar o povo, afetaram com o seu pessimismo a toda aquela multidão de quase 3 milhões de pessoas se alvoroçou rebelada contra Moisés, insurgindo-se especialmente contra Deus, porque foi venerada pela síndrome do gafanhoto, da mediocridade. O que nós precisamos pensar é o que essa síndrome produz em nós quando somos inflamados por ela. Quero convidar você a olhar em todo o capítulo mais à frente. Gostaria que você estivesse fazendo a leitura desses 2 capítulos. Observando o versículo 31, ela produz em nós o senso de fraqueza. Observa a primeira parte do versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido, isto é, com Calebe, até então aparece Calebe, mas Calebe e Josué disseram: não podemos subir contra aquele povo. Sim, queridos, o síndrome de gafanhoto, essa síndrome, ela produz em nós esse senso de fraqueza. Eles começaram a dizer: não podemos subir, não podemos, não temos condições, iremos fracassar. E assim eles anularam a palavra de Deus, duvidaram do seu poder e só enxergavam os obstáculos. Tiraram os olhos de Deus e só olharam para as circunstâncias adversas. Naufragaram como Pedro no mar da Galileia e estremeceram como Geazi ao servo de Eliseu. Quando nós olhamos para os problemas, os obstáculos que são intransponíveis aparentemente, nós sentimos esse senso de fraqueza. Quando Pedro olhou para as grandes ondas e desviou os olhares do Senhor Jesus, ele naufragou. Sim, queridos, a síndrome de gafanhotos em nossas vidas espirituais produz esse senso de fraqueza. Mas o versículo ainda continua, a parte B, que ele produz o complexo de inferioridade. Não podemos subir com aquele povo, contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles dizem sobre o povo que habitava na terra, que eram mais fortes, eram gigantes. Este povo destruiu uns aos outros, e de fato, as cidades que eles deviam conquistar eram gigantes, mas o Deus deles era o Todo-Poderoso. Mas o medo era tão grande que eles se tornaram mensageiros do caos. Versículo 32, e diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Queridos irmãos, é importante perceber que quando as pessoas estão contaminadas pelo maldito vírus do pessimismo, elas difamam a Deus e dispensam suas bênçãos. Alguns escarnecem das promessas divinas
e se tornam pregoeiros do desânimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, não permitamos que o desânimo tome conta de nossos corações. Não fiquemos assustados, amedrontados, paralisados. Vamos prosseguir naquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Mas, queridos, a síndrome do gafanhoto não apenas produz em nós esse senso de inferioridade, esse senso de fraqueza, mas produz também uma baixa alta, ela baixa a nossa autoestima, como o versículo 33 e versículo a parte A, pois eles diziam, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Como já dissemos na biografia, esses homens, esses 10 espias, eles eram príncipes, mas se encolheram, sentindo-se como insetos, sobre a bata dos gigantes, de príncipes a gafanhotos, de filhos do rei a insetos. A baixa autoestima, ela afeta muitos cristãos, fazendo sentir indignos e incapazes de fazer qualquer coisa no reino de Deus. Muitos deixam de produzir frutos e servir a Deus por causa da baixa estima. Apenas colocam sobre si essa situação. Eu não sei orar, não sei lecionar, não sei pregar, eu não sei. É assim que sentem as pessoas, com a síndrome de gafanhotos na vida espiritual. Não perca mais as oportunidades espirituais que Deus coloca diante de vocês, por causa de uma baixa autoestima. Olhem para Deus. Não se entendam como insetos, como vencedores, como vencidos, perdoe. Mas olhe ao contrário. Eu trago a minha experiência em uma disciplina de homilética. Nosso professor, ele falava, era até então, ele era aqui fazia parte do ensino de um projeto do presbitério Serrano Espírito Santense, e esse professor, ele era mestre de teologia, ele falava para nós: não olhem para mim como um leão, não se coloquem como um ratinho, enfrentem os desafios, olhem as dificuldades, e assim nós podemos superar aquela disciplina, deixando de olhar a sabedoria, a grandeza daquele professor e sentir-se tão baixo diante dele, impotentes. E nós conseguimos, o grupo conseguiu uma boa produtividade nas aulas dele. Mas, queridos, nós temos uma quarta questão que a síndrome de gafanhotos produz em nós, que é uma visão distorcida da realidade, que está na parte B, e éramos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Assim, os 10 espias, trazem esse olhar distorcido da realidade. Aqueles espias raciocinaram assim: eles são gigantes e nós pequenos, eles são fortes e nós fracos,
eles são muitos e nós poucos, eles vivem em cidades fortalecidas e nós no deserto, eles são os guerreiros e nós peregrinos. Como eles olharam as coisas pelo avesso, enxergaram as coisas como inimigo, queriam que enxergassem, por isso arrastaram-se ao pó, sentiram-se indignos, menos que príncipes, menos do que homens, menos do que gente, menos do que gafanhotos, insetos. Cuidados, queridos, não veja circunstâncias sobre a ótica de Satanás, que é uma ótica de derrota, que é uma ótica do fracasso, do pessimismo, que é uma ótica que traz desânimo, que traz revolta e sensação de que tudo está perdido. Vença a síndrome de gafanhoto na sua vida. Peça a Deus: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja essa situação com o modo como o Senhor a vê, e com uma visão de vitória e fé que remove as montanhas. Muitos problemas têm surgido em nossas vidas, e que esses problemas às vezes pensamos que são maiores do que nós. Olhem os problemas com os olhares de Deus. Sim, queridos, é isso que induz aquele, mas também o efeito da síndrome de gafanhoto, que traz uma grande consequência, que vai ser encontrado no capítulo 14. Aqui ela vai induzir a inferioridade a baixa autoestima, traz em nós uma visão distorcida, nos induz ao fracasso, mas também ela traz algumas consequências à vida daqueles que são pegados pela síndrome de gafanhotos. Quais são esses efeitos que induz o povo ao desespero? Versículo 1 do 14. E o povo chorou. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. O povo não dormiu. Toda a congregação chorou, diz o texto. Só viram as impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Ficaram assombrados, estupefatos, arrasados, não viram saída, não enxergaram uma luz no fim do túnel, para eles não havia solução. Por isso se entregavam ao choro do desespero e da derrota. Sim, queridos, a síndrome de gafanhotos, ela induz o cristão ao desespero, não tem mais saída. Induz o povo à murmuração, no versículo 2, a parte A. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Na hora das dificuldades, em vez do povo se voltar para Deus como libertador, eles o viram como opressor, acusaram a Deus, murmuraram contra eles, e lembrando que por causa da murmuração não entraram na terra prometida. Paulo vai tratar essa questão em seu livro, em sua epístola aos Coríntios. Não murmure contra Deus. Não murmure contra o líder de Deus. Olhe com os olhos da fé. A síndrome de gafanhotos, ela induz o povo à ingratidão. A parte B do versículo 2, sim, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. O povo alvoroçou,
esqueceu-se da bondade de Deus, esqueceu-se dos livramentos do Senhor e das vitórias de Deus no passado, quando resgatou esse povo na terra do Egito, atravessando o Mar Vermelho e tantas outras coisas. Sejamos gratos por aquilo que tem feito as nossas vidas no passado. Mas, queridos, uma outra coisa induz-nos à insolência contra Deus. A parte A do versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não há nada que entristeça mais o coração de Deus do que ver o seu povo arrependido e de ter se arrependido. Nada fere o coração de Deus mais do que ver o seu povo ultrajar a sua graça e querer voltar atrás, sentindo saudades do Egito, do seu passado miserável de trevas e escravidão, como se aquilo tivesse algum lampejo de bondade. Aquele povo enfatizou-se ou esvaziou-se de Deus, da sua direção, da sua companhia e de seu sustento. Eles se esqueceram dos benefícios que Deus havia feito no passado. Eles se esqueceram dos açoites dos egípcios. Foram ingratos. Sim, queridos, foram apóstatas, se apostataram de Deus. A síndrome dos gafanhotos, ela induz o povo à amotinação. Versículo 4, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O povo, insuflado pelos espias, queriam agora outros líderes que os guiassem, mas era de volta ao Egito. Eles se rebelaram contra Deus e rejeitaram os conselhos de Moisés, registrado no versículo 5 ao versículo 10. A síndrome dos gafanhotos induz o povo à rebeldia contra Deus, no versículo 9. Então somente não sejais rebeldes, assim diz Moisés, contra o Senhor, e não temais o povo desta terra. Sim, queridos, amar mais o Egito do que o Deus da promessa é rebeldia. Não crer na palavra de Deus é se intimidar diante dos gigantes desse mundo, é rebeldia. Não andar pela fé é rebeldia. Sim, ainda há uma outra indução que quero destacar, registrada aqui no versículo 10, que a síndrome de gafanhotos pode induzir o povo à perseguição da liderança instituída por Deus. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Toda a congregação. Em vez de obedecer a Deus, o povo rebelde decidiu apedrejar os líderes de Deus, os líderes que Deus havia constituído. Na verdade, eles não queriam mudar de vida obedecendo ao que a liderança estava orientando e por isso queriam mudar a liderança. Muitas vezes se dá isso. Se dá assim. É interessante que quantas e quantas pessoas têm agido desta forma. A perseguição à liderança, porque ela está do lado de Deus. Mas, queridos, depois de tanta indução, depois de o que ela produz em nós, o que fazer então quando
se constata que o povo está afetado pela síndrome de gafanhotos. O que fazer na vida do povo de Deus? Em primeiro lugar, eu quero solicitar a você que volte ao versículo 4, ao versículo 5, ao versículo 6. A primeira atitude nossa é preciso quebrantar-se diante de Deus. O versículo 5, versículo 6. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Primeiramente é necessário nós nos quebrantarmos diante de Deus. Na hora da crise aguda, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta argumentar, não adianta fomentar, não adianta jogar uns contra os outros e espalhar boatos. É preciso quebrantamento, é preciso humildade, é preciso boca no pó. Se quisermos vencer a síndrome de gafanhoto, também é necessário firmar nas promessas infalíveis de Deus. O versículo 7, no relato, na declaração de Moisés, e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Sim, queridos, não devemos nos deixar ser influenciados pelos comentários, pelas críticas, pela epidemia do desânimo. Pelo contrário, é necessário, é preciso nos arraigarmos na palavra de Deus e colocar nela toda a nossa confiança. Aprendamos a não permitir que as nossas vidas sejam influenciadas negativamente por palavras negativas. Não caiamos no desânimo. Vamos vencer a síndrome de gafanhoto em nosso meio, olhando para as promessas infalíveis do nosso Deus. Mas há uma terceira atitude que precisamos tomar, que é necessário conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Versículo 8, versículo 9. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Nessas horas, especialmente em que nós estamos em isolamento social, nessas horas, nós precisamos ver quais são as estratégias, descobrir as estratégias que Deus tem para a nossa vitória. Nessas horas, nós precisamos confiar no Senhor, confiar na sua estratégia. Josué precisou confiar na estratégia que Deus estava lhe dando de andar por 7 vezes em torno das muralhas de Jericó. Assim também, como nós já citamos em outras épocas, Naamã precisou confiar na ordem que Deus lhe dava de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser purificado. Pergunta ao Senhor acerca de qual é a estratégia de vitória que Ele estabeleceu para esta situação em sua vida. Se você pegou a síndrome de gafanhotos, qual é a estratégia que Deus tem para você? As atitudes, olhe para as 3 atitudes. Quero repetir. Quebrante-se diante de Deus. Firme-se nas promessas infalíveis de Deus.
Conheça as estratégias de Deus para a vitória. Eu quero concluir dizendo como está a sua vida nesse instante. Como você está se sentindo diante dessa pandemia? Você é príncipe ou gafanhoto? Você é nobre ou é um ninguém na vida? Lembre-se de que Deus tem filhos aos quais deu posição de príncipes. Seus filhos são príncipes porque Ele é o rei. E a terra prometida é o lugar onde os filhos, os príncipes de Deus devem viver. Portanto, é hora de tapar os nossos ouvidos às vozes agourentas do pessimismo e nos erguer com santa ousadia para uma vida vitoriosa. É preciso irradiar do coração esta semente maligna da síndrome de gafanhotos. Quero dizer para você 3 princípios que você não pode esquecer, finalizando. Primeiro, lembre-se, você não é o que pensa que é. Esses 10 espias olharam e sentiram-se como gafanhotos. Você não é o que pensa que é. Segundo, você não é o que as pessoas dizem que é. O povo gigante, os gigantes daquela terra, pensaram e olharam, como diz assim o versículo 33. Assim também aos olhos deles pensaram que eles eram gafanhotos. Eram pequeninos, podiam esmagar com os pés. Mas o terceiro e último, quero que você grave muito bem. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho de Deus, filho da promessa, herdeiro da grandiosidade de Deus, herdeiro da terra prometida. Você julgará todos os demais. A você, Deus confiou a pregação do Evangelho. Erradie-se, tire de você essa síndrome de gafanhoto e olhe para a vitória, em nome de Jesus. Ó Deus grandioso, grande é a maravilha do Senhor, grande é a palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Senhor, que esta palavra venha trazer coragem aos nossos corações, trazer, ó Deus, uma substância na vida espiritual, trazer uma revitalização. Reanima-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Tira de nós, ó Deus, todos esses pensamentos de fracassos, de quem não somos, e que possamos olhar como herdeiros do Senhor, erguer o peito, erguer os olhos e ver a grandeza do Senhor. Pensar na terra prometida da Nova Jerusalém. Terra, ó Deus, cidade de pedras preciosas. Cidades, ó Deus, de ouro puríssimo. Cidade, ó Deus, onde não haverá mais apagãos, porque a luz do Senhor ilumina toda a cidade. Dá, Senhor, que possamos olhar para os céus, lugar da habitação do Senhor, onde o Senhor nos aguarda. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vitoriosos em dias de isolamento. Abençoa os nossos irmãos, as nossas famílias, nossos amigos, e assim, ó Pai, sejamos agraciados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso eterno e bondoso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre cada um de vós e todo o povo de Israel, hoje e sempre.